Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir a gravação. Estamos começando nossa leitura das segundas. Vamos começar, como sempre, com uma pequena meditação de 5 respirações, inspirando e dizendo: inspiro o amor de Deus, e expirando, dizendo: inspiro o amor a seu filho. Então vamos começar. Inspiro o amor de Deus e expiro o amor ao seu filho. Inspiro o amor de Deus e expiro o amor ao seu filho. Inspiro o amor de Deus e expiro o amor ao seu filho. Inspiro o amor de Deus e expiro o amor ao seu filho. Inspiro o amor de Deus e expiro o amor ao seu filho. Vamos fazer umas 3 meditações em silêncio total, sem nenhum pensamento, simplesmente presente. Ana agora vai fazer a oração de sempre e depois vamos começar com o texto. Boa noite para todos. A gente costuma fazer a oração da página 30, em que Jesus fala: tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e a dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo. Aí ele vem com a oração. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar na mente. Amado Jesus, viemos a Ti pedir que nos guie nesse encontro santo, dessa reunião, para que nos ajude a aceitar, nos oriente, nos ilumine a aceitar todo o ensinamento que queiras nos transmitir através desse texto. Estamos aqui com a nossa mente disponível para Ti. Então, gente, eu vou compartilhar o texto. Está aparecendo, gente? Está, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, que é a jornada de volta, e o subtítulo hoje é o 2, a diferença entre aprisionamento e liberdade. Então, nós vamos lendo, né, e comentando, como a gente sempre faz. Hoje nós estamos aqui com a presença da Delair também, que, né, veio
colaborar com o Espírito Santo no estudo desse texto de hoje, a Janete, né, que tem estado conosco também, e Gustavo, que é o nosso companheiro de jornada de há muito tempo. Então, eu vou lendo e a gente vai conversando. Tá bom? Então, Jesus fala. Há uma diferença, aqui no primeiro parágrafo, há uma diferença racional para a escolha. Só um professor sabe qual é a tua realidade. Esse professor aqui é P maiúsculo, daqui é o Espírito Santo. Então, só um professor sabe qual é a tua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento é o propósito do currículo, tens que aprender isso com ele, né, com o Espírito Santo. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és, sem saber o que és. Só é perito em confusão. Não entende de nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim não poderias aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. Então, se alguém quiser comentar esse parágrafo, gente. Aqui Jesus vem falar, tá? Ele fala que é possível a gente ter uma referência racional para escolher. Então, ele vem assim, racionalmente nos orientar por que a gente deve escolher o Espírito Santo. E aí ele diz, o Espírito Santo, ele é o único professor que sabe qual é a nossa realidade, né? Qual é a realidade do Filho de Deus. O ego, ele não sabe. O ego, ele tenta ensinar o que a gente é, o que ele inventa o ser, né, para colocar no lugar do Filho de Deus. E ele não sabe o que somos. Ele sabe, né, quem é o Filho de Deus, o que é o Filho de Deus. Então, o que ele consegue, na verdade, é nos confundir, né? Então, a gente, se ficar ouvindo o ego, a gente vai ficar prisioneiro da confusão. E essa confusão não é uma confusão aqui no mundo, nas nossas coisas, é uma confusão na mente, de não saber o que é a verdade. É porque o ego, como ele não conhece a verdade, ele não seria o professor disso aí. Né? Então, o único professor que nós temos é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar, que está nos ajudando, né, a remover os obstáculos ao conhecimento da realidade. Porque esse é o propósito do currículo do Espírito Santo, né? É nos levar a remover esses obstáculos, a verdade de que nós somos o Filho de Deus, e de que Deus é o nosso Pai. Então, a gente só pode aprender isso através da guiança do Espírito Santo. E aí ele fala, se a gente for desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, né, a gente rejeitar a guiança do Espírito Santo, isso é impossível, porque o Espírito Santo está em nossa mente, ele foi nos dado por Deus, foi criado por Deus para nos ajudar a desfazer qualquer equívoco em nossa mente. Ainda assim, o ego não conseguiria nos adiantar em nada, né? Porque o ego, o ensinamento dele leva ao aprisionamento e não à libertação, né, do medo da culpa. Então, se alguém quiser comentar mais, gente, está aberto. Lembrando que o ego, ele sempre encerra as coisas. Nós sempre vamos ter preocupações, ansiedade, sendo que quando nós estamos voltados para aquilo que o Espírito Santo nos dirige, nos aconselha, nos aponta, sempre o nosso espírito, nossa alma, nosso coração vai estar calmo, sereno, o tempo inteiro, o tempo todo. Então, eu sei, quando eu estou agitada para fazer alguma coisa ou para tomar uma decisão, não é o Espírito Santo. Então, eu me acalmo, respiro, peço para que ele venha
E aí sim, depois de eu estar serena e sentir aquela presença, porque nós sentimos, eu sinto, aí sim eu posso tomar a minha decisão, né? Ou a minha ação, né? Ele diz aqui que, na frase 4, o ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és sem saber o que és. E tudo que a gente aprendeu na vida até hoje não diz respeito ao que a gente é. É muito profundo isso, e às vezes eu me sinto assim que às vezes eu tenho que me reinventar para sair da fragmentação do ego, né? Sempre tem um outro. E Jesus disse que não existe o outro. E o outro, e o eu e o outro, o ele e aquele, todos os pronomes verbais levam a uma confusão terrível. A gente começa a julgar tudo como separado. Então, o nosso estado de vigília, né, o nosso dia a dia, é totalmente fragmentado. Pior, ele fala aqui de só um professor sabe qual é a realidade. Nós nunca tivemos um professor que nos ensinasse a realidade. A realidade é que nós nunca tivemos um professor que nos ensinasse sobre a realidade. Agora sim, nós estamos começando através desse curso, né, da existência de um Espírito Santo, da existência de um estado que não é egóico, começando muito fortemente perdoando toda a nossa percepção e quase todo o nosso conhecimento aprendido, né? É por isso que eu chamo que é uma reinvenção, né? Na verdade, Jesus, para mim, essa foi a verdadeira ressurreição de Jesus. Foi quando ele se tornou Cristo. E aí tudo mudou, ele já não estava mais aqui. Aconteceram todas as coisas que o Jesus passou. Mas o Cristo não passou. E está vivinho aí até hoje, como sempre foi. É por isso que a expiação diz que nada aconteceu. O que você é nunca passou pela crucificação. E Jesus disse que ele foi o exemplo, não é? Ele deu um exemplo radical, mas foi um exemplo. E esse curso a gente aprende a se tornar Cristo também. É o que esse parágrafo aqui está dizendo, né? Quando a gente não sabe quem é. Eu abri. E antes, diga, Janete. Eu achei que você tinha terminado, Gustavo, por isso que eu comecei a falar. Não, mas eu tinha, sim. Eu tinha. É? Tá. Eu abri aqui aleatoriamente, enquanto você falava, e o livro abriu na página 272, onde no parágrafo 14 diz: O Espírito Santo me conduz a Cristo. E a que outro lugar iria eu? Que necessidade tenho eu, senão a despertar nele? Então, realmente veio aqui a somar, né, com o que você nos trouxe aí, com tanta alegria. E Que legal que você abriu nessa página, né? é a certeza que o Espírito Santo realmente está aqui, né?
presente. E aqui, ainda no parágrafo 15, né, muito ele alerta que nós não devemos ir a altares, a sacrifício, que nós não busquemos isso, né? E isso tudo nós iremos perder. E sim, a gente tem que se contentar com aquilo que com toda certeza irá conservar. Não sejas intranquilo, pois empreendes uma jornada que está para a paz de Deus, onde Ele quer que esteja em quietude. Olha que coisa linda, né? Muito bom. Até emociona, sabe? Emociona. Sim, muito inspirador. Realmente, Janete, está me ouvindo? Sim, muito bem. Perfeitamente. Então, essas páginas que você leu veio complementar o que o Gustavo estava explicando e sobre a primeira leitura que a nossa amiga fez. E veja como torna-se claro, o Espírito Santo traz tão simplesmente, tão harmoniosamente, para nós despertarmos, né? Tudo se completa, né? Tudo se completa, verdade. Então, eu gosto, sempre quando estou em pensamentos assim, eu gosto de pensar aquela frase que diz: eu ainda sou como tu me criaste, ó Pai. Eu ainda sou, ó Espírito Santo, como fui criada. E procuro sentir essa presença harmoniosa. Isso me faz muito bem. Eu acredito que faz bem para todos, né? Porque é a realidade, é a verdade que traz paz e harmonia para um, traz para todos. Obrigada de coração. Então, gente, vamos para o parágrafo 2. Aqui ele fala. Gente, foi lindo, né, esse primeiro parágrafo, esses comentários, essa luz do Espírito Santo aqui presente, né? Foi. Bom, então ele fala: há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Então, aqui ele faz algumas perguntas para nos levar a pensar por que a gente fica, né, fiel a esse professor que nos causa apenas confusão na mente. Ele fala: há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Desconsiderar totalmente. Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido? Então, tem sentido considerar qualquer coisa que o ego ensina? Né? Isso, na verdade, ele quer perguntar isso. Há sentido em considerar qualquer coisa que o ego ensina? É esse o professor ao qual o Filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? Se o ego não sabe o que eu sou, né, o que é o Filho de Deus, como que ele vai me conduzir para achar a mim mesmo, né, como ser Filho de Deus, se ele não sabe isso, né? Se ele não conhece o Filho de Deus? E aí ele vem na linha 4. O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma. Baseando-te apenas na tua própria experiência do ensinamento do ego, só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu futuro professor? No entanto, não é só isso que o ego tem causado dano ao teu aprendizado. Não é só nisso que o ego tem causado danos ao teu aprendizado. Aprender traz alegria, se te conduz ao longo do teu rumo natural e facilita o desenvolvimento do que tens. Porém, quando recebes um ensinamento contra a tua natureza, perderás com o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza. E, portanto, não podes ir contra ela. Esse é o parágrafo 2. Então, ele faz algumas perguntas aqui que realmente nos leva a pensar por que, né, que a gente está
dando esse mole para o ego, sendo que o Espírito Santo está aqui só aguardando que a gente ouça a voz dele, né, que ele fala por Deus. Ele está aguardando que a gente escute o que ele está nos dizendo. Mas se a gente ficar com a mente agitada e entretido com as coisas do ego, com as coisas do mundo, a gente vai só adiar essa escuta do Espírito Santo. Então, a gente vai, na verdade, postergar a nossa libertação do sofrimento. A gente vai ficar aprisionado no medo e na culpa, enquanto a gente escutar esse professor, né, que, na verdade, só nos causa confusão, como ele diz. E aí ele fala, mas só que escolher o professor equivocado não é a única coisa que nos causa dano, que causa dano ao nosso aprendizado. Né? O professor equivocado não é a única coisa que causa dano ao nosso aprendizado. Por quê? Aí ele vem explicando, a nossa natureza é alegria. E a gente só é alegre se a gente é conduzido ao longo do rumo natural, desse rumo natural que nós somos, que é a alegria. Só que o ego, o que ele nos ensina, vai contra essa natureza nossa de alegria, porque vai contra a nossa natureza de filho de Deus. Então, a gente vai perder com esse aprendizado, porque esse aprendizado vai nos aprisionar. Então, enquanto a gente escutar a voz do ego, nos ensinando aquilo que nós não somos, a gente vai aceitar o aprisionamento. E aí vai abrir mão da alegria, que é a nossa natureza. E ele vem falar aqui no final do parágrafo, da linha 9. A tua vontade está na tua natureza, e, portanto, não podes ir contra ela. Então, toda essa sessão, todo esse texto aqui da sessão 2, ele vem fazer uma defesa da verdade que nós somos, que é uma só da vontade que nós somos, que é uma só vontade com Deus, né? Porque Deus estendeu a própria vontade para nos criar como seu filho. Então, essa é a nossa natureza. Então, vontade, quando ele fala de vontade aqui, não é desejo, como a gente entende desejo aqui no mundo, né, que é uma coisa que muda o tempo todo, né, que se altera, que a gente troca, né, a hora que quer, como troca de roupa. A vontade aqui é o mesmo que verdade. Então, a vontade está na tua natureza, porque a vontade de Deus é. Então, Deus não tem vontade de algo, porque Deus é completo. E o seu filho também é completo. Então, a vontade do filho é igual à vontade do pai, porque ela é uma extensão da vontade do pai, e ela é completa, porque o filho, ele é pleno, né? Ele é o filho de Deus, ele é completo e íntegro. Nada falta ao filho de Deus. Então, essa vontade aqui nunca é uma vontade de algo, é simplesmente uma vontade como verdade, como ser, né? A vontade de Deus é assim como a verdade é. E o filho, essa vontade está na natureza do filho, né? Que o filho foi criado pela extensão da vontade de Deus, que é essa vontade do filho, são uma só. Então, não há como ir contra essa vontade, porque essa vontade é a natureza do filho. Como que o filho vai contra a sua própria natureza, né? Só se ele estiver desconectado, dissociado dessa sua natureza, dissociado da verdade. Aí ele pode aceitar uma vontade que não é uma vontade, né, que é apenas um desejo vão, e que contradiz, que contraria a verdade. Não que a verdade possa ser afetada por isso, mas o ego acredita que pode afetar a verdade. Se alguém quiser fazer algum comentário, gente. Ele fala da alegria, né? Aprender traz alegria. E a gente tem aprendido tanta coisa que parece até trazer alegria, mas a gente sempre sofre depois, parece que vem uma ressaca. É como se a gente tivesse bebido e acordado de ressaca. É a alegria do ego, né? E normalmente vem carregada de culpa, de relacionamentos conflitantes, de procurar e não achar.
E essa frase está dentro do curso, né? O ego diz: Procura, mas não aches, né? Procura, mas não aches. isso é terrível. E é o que a gente tem feito. A gente só encontra alegria na unidade, né? No perdão. A gente começa com o perdão, o grande passo para saber quem nós somos e quem Deus é. E para sabermos que somos assim como Deus nos criou. Tudo começa no perdão. Aí você se encontra com o Espírito Santo, né, que está intermediando a vontade de Deus com a sua. É quase como uma união, né? Ele está unindo as duas coisas, que na verdade nunca estiveram separados, né? Mas isso é uma lição profunda do curso, né? Que nada aconteceu, é expiação. Então, para mim, essa noção de unidade com Deus, com Cristo em nós, é como eu disse, para mim é uma ressurreição. Se o curso merece o título de milagre, milagre para mim tem sido isso. E é a minha alegria. Literalmente tem sido a minha alegria. E você começa também a ser alegre até com as coisas bobas, né? Mas sua alegria agora vem de outro lugar. É uma alegria verdadeira, é uma alegria pura. Tudo para você, pelo menos para mim, traz uma alegria oculta atrás das alegrias do ego. Agora mesmo aqui na Bahia, estou numa área de veraneio, e eu sinto todo mundo vem atrás de alegria, né? Mas é uma alegria meio maluca. Eu cheguei aqui anteontem, aí fui num supermercado aqui, mas estava todo mundo chegando para o fim de semana, né? Menino, um ataque nas comidas, parecia que o mundo ia se acabar, que o povo estava estocando comida. Tinha acabado o ovo, tinha acabado o leite, um bocado de coisa. Mas as pessoas procurando alegria, uma alegria que você já carrega, pela graça do Espírito Santo. Só falta se dar conta, né, Gustavo? É. Espírito Santo. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Então, vamos lá no 3. Alguém quer comentar esse parágrafo 2? Senão a gente passa para o 3, né? Vamos para o 3, então. Aqui no 3 ele fala. Aqui ele vem falar da vontade, gente. Assim, esse parágrafo 3 é muito dedicado a isso, né? Então, vamos ver o que ele fala. O ego não pode te ensinar coisa alguma, desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque Deus compartilha a sua vontade contigo. A sua vontade, a vontade de Deus, só ensina de acordo com a sua própria vontade, né? Com a vontade de Deus. Mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. A lição do Espírito Santo é que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é, então, apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo do currículo.
Eu vou até ler o 4 e aí a gente comenta, tá bom? Depois eu queria que... O que seria esse conteúdo, ok? Mas pode ler, depois você me explica. Tá. Aí, tá, então vamos comentar aqui o 3, aí depois a gente vai. Depois eu leio o 4 e o 5. Então, ele fala aqui, né, se a nossa vontade é livre, se a gente está na nossa vontade, alinhado com a vontade de Deus, em unidade com a vontade de Deus, na nossa vontade verdadeira, né, que é a vontade de Deus, a gente não vai escutar o ego, porque nós estaremos na nossa vontade livre, nós estaremos na liberdade do espírito, né, no ilimitado. E aí ele fala, não é tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. Então, o ego, ele é a negação da vontade livre, porque o ego, a meta do ego é nos manter aprisionados do medo, que isso é que mantém, isso é que faz com que ele se perpetue. Então, ele nega a vontade que é livre, e ele, inclusive, acha que tudo que é livre, ele entende como ameaça, que o ego, ele é o rei do controle, né? Ele quer controlar tudo, porque ele não quer correr risco de ser desfeito. Então, tudo que vem da liberdade da mente certa, para ele é ameaça. Então, por isso que o ego ele é tão afoito em nos distrair, porque ele quer nos desviar da consciência, né, da integridade, que é essa vontade livre que nós somos, que é o ilimitado que nós somos. E aí, mas o Espírito Santo, aí Jesus fala, mas daqui na linha 5, né, a voz do Espírito Santo só ensina de acordo com a vontade de Deus. Mas só que não é essa lição que o Espírito Santo quer nos ensinar, porque a vontade de Deus é o que nós somos. Então, não é isso que ele quer nos ensinar. Na verdade, ele quer só que a gente se lembre que é a vontade de Deus. Então, ele fala que na linha 6, a lição que o Espírito Santo quer nos ensinar é que a tua vontade é de Deus, não podem discordar, porque são uma só. Então, ele está frisando muito aqui nesse texto essa unidade entre a vontade de Deus e a nossa, né? Porque Deus estendeu a sua vontade para criar seu filho, então a vontade do filho é a mesma do pai. Não é que Deus criou um filho com vontade, né? Com a vontade do filho. Deus simplesmente ele estendeu a sua vontade criando o filho. Então, o filho é a extensão da vontade do pai. Então, não tem como o filho discordar, né, do pai. Não, a discordância entre a vontade do filho e a vontade do pai, porque isso não é natural, porque o filho e o pai são uma só vontade. Isso é que é natural, porque elas são uma só. E aí, se a gente aceita isso, isso vai desfazer tudo que o ego tenta nos ensinar. Então, aceitar que a nossa vontade é a mesma vontade de Deus, que é o ilimitado, nós vamos deixar de escutar o ego. Então, a gente vai fortalecer a nossa disposição em ouvir o Espírito Santo, em aceitar a guiança do Espírito Santo. E aí ele fala aqui, na linha 8, né? Não é, então, apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos. Que a direção do currículo, ele vai falar aqui no parágrafo 6, que a direção do currículo, o currículo ele tem apenas uma direção e apenas uma meta. A direção é a liberdade e a meta é Deus. Então, sempre a gente pensa isso, a nossa meta é Deus. E o caminho para chegar a Deus é a gente se dar conta de que nós somos a liberdade do Espírito. Né? Nós não somos o aprisionamento do ego, nós somos a liberdade do Espírito. E aí esse é o caminho, né? Essa é a direção do currículo. É ser consistente com essa direção, né, guiado pelo Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue fazer essa caminhada, então é pelo Espírito Santo. Então, a direção do currículo é isso, né, que ele falou, que é a liberdade, e o conteúdo é a vontade de Deus. O conteúdo é nós aceitarmos que só há uma vontade e que nós somos essa vontade de Deus. Esse é o conteúdo do currículo.
Então, é aceitar que a liberdade vai ela é um efeito, né, dessa nossa aceitação do que nós somos realmente, né, que é uma extensão da vontade de Pai. Isso vai nos fazer, isso vai restaurar a liberdade que nós somos em nossa mente. Ele vai sair do medo e vai se sentir completamente livre por reconhecermos a verdade do que nós somos. E a verdade ela é totalmente livre, né? A verdade é totalmente alegre. E aí a gente vai se reconhecer nessa alegria, né? De ser filho de Deus. Ano, a partir do momento com que tomamos consciência de que o ego é um engano, é um erro, vamos nos desfazendo. E o medo vai afastando quando nós passamos a compreender que é o Espírito Santo que nos guia, que nos mantém aqui. Eu procuro, quando os momentos difíceis que o ego me cega e me traz prisioneira, eu procuro, então, lembrar desses pontos, que no Espírito nada tem a temer. Por quê? Porque sou um com o Espírito, sou um com Deus. Faça-se a tua vontade, aqui, agora, na terra como é no céu. Lembra daquela oração de Pai Nosso que é tão falada, tão proclamada? E isso para mim é me desprendendo do ego e tornando-me cada vez mais consciente do Espírito Santo, dessa presença harmoniosa, calma, perfeita, que é a única verdade. Sim. Eu falo que eu vou para o andar de cima. Porque, assim, essa questão de observar a mente, né? Assim, o tempo todo a gente tem que estar. Percebe que a mente escapou. Aí eu falo, deixa eu ir para o andar de cima. Eu estou no andar de baixo, que é identificada com o corpo, né? Então, os pensamentos estão lá todos, né? Como é que fala? Todos em tempestade. Aí eu falo, não, deixa eu ir para o andar de cima. E aí é se reconhecer como espírito, né? E aí muda, né? Aí nosso ser está aqui, então tudo muda. Você ia falar, Gustavo? Eu ia falar sobre. Janete levantou o assunto da frase 8, que diz o seguinte: não é, então, apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflito, mas também o conteúdo. O conteúdo é alegria, o conteúdo é Cristo, o sujeito oculto dentro de toda a nossa experiência, todo o nosso aprendizado, né? Todo o nosso estado de vigília, onde acontece, desacontece todas as coisas. Mas o conteúdo, o Cristo, nunca muda. Então, ele é o conteúdo alegre. A primeira coisa que eu sinto quando eu consigo assim uma luzinha de entendimento desse curso, a primeira coisa que me vem é a alegria. Uhum. E outra coisa que me vem, falta de esforço. Eu sinto que não precisou de nada acontecer, que aquela coisa já estava ali. Eu só não estava percebendo. É o que eu chamo de sujeito oculto, né? Ele está sempre ali. O Cristo em nós é o sujeito oculto. Ele está sempre ali, totalmente disponível, como conteúdo de todas as experiências.
É isso aí, Danete. Legal fazer isso. Obrigada. E também o conteúdo a gente pode entender como perdão. Jesus fala isso claramente em algum lugar do livro. O conteúdo do currículo é o perdão, porque a expiação é a nossa única função aqui, né? E o perdão é a função da expiação. Então, a gente realiza a expiação através do perdão. Então, o perdão é o currículo que nós precisamos realizar, guiados pelo Espírito Santo, para que a gente consiga desfazer todas as coisas que o ego tenta nos ensinar, que a gente consiga se libertar, né, da ideia de separação e nos reconhecermos como a integridade do Filho de Deus. É isso aí, Ana. Eu sinto nesse curso que o perdão vem antes de qualquer experiência de alegria. Exatamente. Exatamente. Bom, então vamos lá? Vamos nessa? Então, lá no parágrafo 4, aí ele fala: o ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo que poderia deter-te. Eu vou ler o 5, tá, gente? O 4 e o 5. São pequenos. Então, no 5 ele fala: nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? Vamos voltar lá no 4. A gente comentar. Então, olha só como é que o ego é ardiloso. Ele tenta, aqui no 4, né? O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Então, ele inventa um querer, né? Então, esse pensamento dissociado que é o ego na nossa mente, ele inventa que a gente quer se opor à vontade de Deus. Então, ele conta essa historinha na nossa mente e a gente acredita e fica ouvindo ele, né? E se opor à vontade de Deus, inventando uma outra vontade, né? Que ele chama de vontade, que a gente coloca no lugar da vontade de Deus. Isso porque ele nos leva a crer que a gente pode ter essa vontade independente, né, do Pai, para que a gente se sinta com autonomia. Nós não temos uma sensação de autonomia aqui no mundo, de sermos independentes, autônomos. A gente ainda usa isso, né, esses adjetivos, independente, autônomo, porque a gente, na verdade, está reforçando essa crença de que nós somos a parte da vontade de Deus e podemos ter uma vontade própria diferente, né, da vontade de Deus. E aí ele fala que essa lição não é natural. Então, ela não pode ser aprendida e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, é uma traição da tua própria liberdade, é um ataque à tua própria liberdade. Quer dizer, a própria liberdade na nossa mente, fazendo com que a gente tenha medo da nossa vontade, porque a nossa vontade é livre. E o ego tem medo da vontade livre, né? Como a gente já comentou antes, ele tem medo de tudo que é livre, porque de tudo que é verdadeiramente livre, né? Que tudo só é livre que vem de Deus, porque isso dissipa, né? Então, a verdade o dissipa. Então, não é que o esforço dele é para nos fazer sentir medo da vontade de Deus, porque essa vontade é livre. E ele não suporta isso.
Então, aí ele fala aqui no final, né? O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar o que poderia te deter e olhar além para isso que poderia te deter. O que poderia te deter é o quê? Senão o pensamento egóico, né? A mente egóica. Ela que se interpõe entre nós, né, e o Pai, entre nós e o Reino, tenta se interpor, né, para nos impedir que a gente se lembre de quem é. Mas aí temos o Espírito Santo, que está aqui, que não cochila, e ele está atento para nos conduzir para o caminho, pelo caminho da liberdade, né, que é o caminho que nos leva até Deus. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, gente. E só existe um caminho, né? E que você já está nele, sem o menor esforço. É o Sem nem que... ter consciência disso, às vezes, né, Gustavo? É, Nós estamos no caminho da salvação, mesmo que a gente não tenha consciência disso. e você vê a gente... O perdão, a gente já é algum esforço, mas na direção certa, né? Pelo menos na direção certa. Porque quanto esforço a gente faz em vão, que não vai adiantar nada. Os esforços do ego são todos em vão, não vão lhe trazer nada. O que você quer, ele não vai lhe dar. A historinha do procure e não ache, né? Na verdade, o ego dá muito trabalho, né, para gente. Meu Deus do Tudo céu! dele é difícil, tem que ser lutado, batalhado, conquistado, mantido, defendido. Tudo isso é muito esforço. E o perdão é esforço nenhum. O perdão é só a gente se lembrar que nós e nossos irmãos somos um só. É só a gente aceitar isso. Isso é o perdão. Lembrar do que já é. É, Eu acho que isso, por ser tão simples, o ego não consegue entender nunca. É o que ele diz aqui no primeiro parágrafo. Nenhum professor, só um professor com letra maiúscula vai poder lhe ensinar isso. Porque nos ensinaram a vida toda e a gente nunca aprendeu. Estamos engateando agora. é. E aí ele fala aqui no 5, na linha 3, não podes, que ele fala, né, que prisão, dor e alegria, dor é prisão, então o aprisionamento é dor, e a liberdade é alegria. Não podes fazer essa distinção sem o Espírito Santo, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. E no mundo do ego, a gente acha isso mesmo, né? A gente chama de liberdade aqui coisas que não tem, que não, se você for pensar realmente sobre esse enfoque aqui que Jesus está dando, a ideia de liberdade, a gente não conhece a liberdade na mente egóica. Né? Quando a gente está na identificação com a mente egóica, a gente não conhece. O que a gente chama de liberdade, na verdade, é medo, é culpa. Não existe. E é também aprisionamento num sistema de pensamento e quer nos manter limitados. Então, a liberdade que é experimentada no mundo da separação, ela é dentro de limites. Aí eu estava me lembrando, até comentando isso no outro grupo, daquela propaganda de jeans que falava: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você deve usar. Isso aí, lá para a geração do jeans, me se lembra desse comercial de TV. Então, isso aí é muito a cara do que o ego chama de liberdade. A liberdade para o ego, ela é dentro de um programa. Né? Então, se você não tiver uma calça azul e desbotada, você não é livre. Então, é isso que é liberdade. Isso aí é só para ilustrar, né, o que a gente aqui chama de liberdade. Porque quando a gente se sente livre aqui, presta atenção no que está envolvido nessa ideia de liberdade dentro do mundo egóico. Né? Várias situações de aprisionamento, né? Vários indícios de aprisionamento.
porque a gente não sabe o que é liberdade. A gente acha que está transgredindo, né, etc., normas, mas a gente está transgredindo normas e aceitando outras normas. Né? Até a transgressão, no final, vira uma norma dentro do sistema egóico. Então, a gente tem que se lembrar, tem que se dar conta disso, né? Que aqui, na verdade, o ego nos ensina que prisão é liberdade, porque a liberdade aqui ela é toda limitada, ela é toda contida. Então, ela é aprisionada pelo medo, porque no fundo dessa ideia de liberdade aqui, no mundo das experiências de liberdade, no mundo, quando a gente está identificado com a mente egóica, né, são feitas de limitações. Alguém quer comentar? Hoje, depois do almoço aqui, eu saí com um amigo meu para tomar uns sorvetes naturais que fazem aqui de frutas exóticas, né? Aí, quando voltamos aqui para casa, tinha um rapazinho tentando parar aqui na frente da casa de kitesurf. Só que aquele paraquedinha quando ele chegou na areia, o paraquedinha começou a arrastar ele. E o paraquedas dele embaraçou na cerca de arame farpado aqui do vizinho, e ele quase que tem um acidente sério com ele. Né? São as alegrias, né? O ego muitas vezes, né, levam as pessoas a procurar certas alegrias perigosas. Na Mas verdade, isso também é tudo para ter a sensação de liberdade, né? Para experimentar uma sensação de liberdade, né, Gustavo? Olha quanta parafernália ele precisa para ter uma sensação de liberdade, né? pois é, e Quando a aqui liberdade do Espírito Santo é tão fácil, é tão acessível, né? e hoje aqui meu filho faz kitesurf, né? E hoje está um ventaço aqui, né? Então, para quem faz kitesurf, deve estar uma delícia. Mas o cara quase se acidenta. Pois é. Assim, nada contra quem faz isso. Eu estou comentando como ilustração do que a gente está conversando, né? O que é, como as experiências do ego, conduzidas pelo ego, são trabalhosas, né, para a gente. Olha, eu falei, desculpe aqui me intrometer, mas eu falei aqui de meu filho e eu ganhei uma neta dele ontem, de manhã. Nasceu, né? E engraçado, no dia do aniversário dele. Ó, Então é isso, vamos adiante. vamos lá. Então, no parágrafo 6, ele fala, aqui já a gente vai falar sobre, novamente, o conteúdo, né? Então, ele fala, o ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem ele, assim como ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus o seu reino, que ele te criou para isso, né, para ser o seu reino. Então, achei lindo aqui nessa frase 4, gente. Ele fala: quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem ele. A gente vai ficar tão alegre, tão feliz, que a gente não vai querer nada mais
A gente vai se perceber em completeza. Assim como ele não poderia ter vontade de ser sem ti, porque o pai criou o filho, e ele quer o filho junto com ele, né? Então, o que ele está esperando é que a gente se lembre de que nós somos a vontade dele. Nós somos uma só vontade, nós somos unidos por uma só vontade. E aí tudo volta a ter sentido na vida, né? Sim. Você sente que agora você tem um sentido de vida, né? Me lembra daquela lição, descanse em Deus. Eu descanso em Deus. E o sentido é esse, né? Se eu me lembrar, se eu aprender que a minha vontade é a de Deus, eu descanso em Deus, que eu não vou mais ter vontade de ser sem Ele, eu vou só querer ser com Ele, né? Pensar com Ele, ser com Ele. Porque nada mais vai fazer sentido, nada diferente disso vai fazer sentido. Aí eu vou descansar em Deus. Isso a gente já faz durante as vezes que a gente consegue ir para a quietude, ali a gente tem a experiência de descansar em Deus. Ali a nossa vontade é a experiência da nossa vontade una com a vontade do Pai, que a gente é um só ser, né, íntegro, naquele instante. Essa completude de Deus conosco, ou nós com Deus, isso é a alegria. Isso é o afastamento do ego, e nós estamos, né, nessa busca. Eu falo isso por mim, estou nessa busca dessa compreensão, e cada vez que a gente sente um pouco, a gente vê que realmente o medo cessa, e essa alegria, que não é um oba-oba, é uma alegria É um profunda. contentamento, né, Delaí? É um contentamento. Exatamente. Isso, um contentamento, que você olha para os objetos, olha para si mesmo e contempla algo diferente daquilo que o ego nos diz. Eu gosto muito de pensar dessa forma e de me levar em pensamentos pedindo ao Espírito Santo, ao Cristo, conduza-me. Conduza-me ao caminho certo, que é a minha mente certa. E isso tem me trazido momentos de completude, de alegria com o Cristo. Tem, mas vou sair nesse instante. Vou sair nesse instante. Amém, Delaí. Você fez uma oração, Delaí. Amém. Alguém quer comentar mais ou podemos ir adiante? Eu vou ler o 7, então, tá bom? Então, no 7 ele diz: quando eu disse, entre aspas, todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é dele, né, do Pai, o significado é este, 2 pontos. A vontade de Deus é sem limites e todo o poder e toda a glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Essa vontade de Deus não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, essa vontade de Deus fez com que fossem para parte de ti mesmo, parte de si mesmo. Fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como ele próprio, tu és como ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto ele.
Gente, é muito lindo esse parágrafo também, né? Todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é dele. Então, a vontade de Deus é sem limite, e todo o poder e toda a glória estão dentro da vontade de Deus. E o Filho é todo o poder e toda a glória. Esse Filho está dentro da vontade de Deus. Essa vontade é infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras porque a sua extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque essa vontade de Deus criou todas as coisas. E esse todas as coisas aqui, a gente não entender como sendo todas as coisas do mundo, né? Porque as coisas do mundo, Deus não criou o mundo, né? Deus não criou a forma, não criou os corpos, os objetos. Então, quando ele fala que não tem fronteira, a vontade de Deus não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas, é porque ela abrange todas as coisas reais, que são as criações do Pai e do Filho. Porque essa vontade é que criou as criações, né, do Pai e do Filho. Então, o Filho, através da sua vontade, criou, o Pai, através da sua vontade, criou o Filho. O Filho, através dessa vontade de Deus, que é dele também, ele cria as suas criações. E assim, o reino vai fluindo, né? A criação vai se realizando, né? Porque o Pai compartilhou com o Filho o poder de criar, e o Filho compartilha com suas criações o poder de criar. Então, a criação ela é eterna. Tendo criado todas as coisas, fez todas as coisas reais, né? Fez com que elas fossem parte de si mesma, essa vontade de Deus. Então, tu és, na linha sempre fala, tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como ele próprio, tu és como ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória. E és, portanto, tão ilimitado quanto ele. Então, Jesus está aqui reforçando muito, né, que a nossa vontade é a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é que nos criou. Então, não tem como haver uma outra vontade. Só uma vontade é real, que é a vontade de Deus. Qualquer outra é um querer vão aqui do mundo, que não tem força para criar, não tem força de criação. O que a gente faz aqui no mundo é projeção. A gente não, aqui no mundo, identificado com o mundo, a gente não tem força de criação. Mas quando a gente está identificado com o Filho de Deus, a gente cria, né? Porque aí nós somos a vontade de Deus criando, nos vendo, nos reconhecendo como essa vontade de Deus criando. Dessa maneira, assim, de pensar, me vejo que tudo que é criado do mundo, ele aparece e desaparece. Não é infinito. E quando se pensa com o ego, esses dias atrás até comentei com uma amiga que ela disse que, contando as situações, eu disse: olha, tudo de ruim vem, mas também vai, porque isso é passageiro, isso é do ego. Aí ela não compreendeu muito bem, eu tive que explicar, conversar um pouco mais para dizer: isso é o ego humano. Agora você pensa que você é espiritual, você é filha de Deus, criada com todas as qualidades divinas. Então, não é qualidades divinas que você pode comparar com aquilo que vê no mundo. Não, as qualidades divinas, procure ver qual é a qualidade do Espírito Santo, qual é a qualidade de Deus. E sinta em você. E o mais interessante, eu digo que essa conversa teve um efeito tão grande, porque conversando com ela, esse despertar veio em mim. Eu precisava desse despertar.
E no momento eu me senti que aquilo que parecia estar aqui, aquela situação do ego humano mostrando, do medo, da preocupação, ele também foi desaparecendo, foi dissolvendo. E procurei sentir essa presença do Espírito Santo, do Cristo em mim. E falei para ela, vamos sentirmos juntas essa união do amor, das qualidades divinas que está em nós, não tem como estar separado. Então é algo que me deixa feliz. Como eu falei, não é aquela felicidade de oba-oba, mas assim como você falou, não lembro da palavra agora. É um contentamento. Contentamento. Um contentamento harmonioso. Contentamento que nós eleva-se para fora do ego. E se estamos tendo essas ideias, essas compreensões que vêm de Deus, e temos que estar sendo vigilante durante todo o tempo. Isso, creio para mim que é um papel do nosso trabalho, né? Dessa compreensão, para poder estender como luz para o mundo. Porque a luz já está aqui. Temos que tirar aquela nuvem escura e deixar esse sol radiante da manhã aparecer e brilhar para todos. Mesmo aqueles que ainda não estão compreendendo, porque eu falo para mim, ainda estou iniciando esse caminho, ou não sei como explicar, mas sei que o pouco que já estou compreendendo, isso está me levando a pensamentos diferentes. Obrigada por vocês ouvirem-me. A gente vai ficando mais vigilante, né? E é isso que o Espírito Santo nos pede, que a gente não deixe a mente solta, né? Para que ele possa trabalhar através de nossa mente. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Senão a gente pode ir para o 8. Então vamos ler o 8, que é o último. Então aqui no 8 ele fala: aqui outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus. Assim sendo, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles, e através do deles, o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino, em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus, a voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações, desse filho, né, e pela sua própria extensão. Então, aqui ele vem falar, né? Aqui outra coisa, além de todo o poder e toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus, que é a mente certa, né? É restaurar a nossa mente, para que ela se perceba como íntegra. Então, ele apela aqui, dizendo, olha, todo o poder e toda a glória estão na tua mente. É só a gente aceitar, né? Se abrir para aceitar, para reconhecer restaurar essa consciência da integridade que nós somos,
E a gente vai ter contato com todo esse poder e toda essa glória que somos nós, né, que estamos lá abafados, né, pela falsa vontade do ego, né, pela falsa verdade do ego, que nos faz crer que nós somos aqui esse corpo-mente, que o mundo é real, né, e que nós somos autônomos e temos uma vontade à parte da vontade de Deus. Esse é o pensamento devastador do ego, né? Ele nos faz crer que nós temos uma vontade à parte da vontade de Deus. Isso aqui coloca em nossa mente, né, e sustenta em nossa mente a ideia de separação. E aí ele fala, assim sendo, na linha 2, né, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, que é a mente, né, para que o próprio reino reconheça o que é a mente desperta, né, a mente do Filho de Deus, é o Cristo. Aí, esse é muito interessante que ele fala aqui. Quando reconheces isso, ou seja, quando reconheces o que é o reino, né, que é a mente certa, que é a mente do Filho de Deus, o Cristo, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos. Então, quando um filho reconhece que ele é o próprio reino, esse reconhecimento é compartilhado com toda a filiação de Deus, porque nesse instante, ele reconhece a todos como um só. Ele reconhece a todos como integridade. Então, quando ele reconhece que ele é a mente crística, ele está reconhecendo toda a filiação de Deus como um só, que é o Cristo. E aí ele fala na linha 4, pelo teu reconhecimento, de que, quando eu me reconheço como Cristo, né, como a mente crística, isso desperta o reconhecimento deles, né, dos irmãos, na mente deles. E através deles, né, da mente deles reconhecida, o meu reconhecimento é estendido. Olha como é que o reino vai aumentando, né? Como é que tudo vai fluindo. Então, só voltando, quando eu reconheço que eu sou o reino de Deus, que eu sou o Cristo, que a minha mente, eu como a mente crística, me reconheço como Cristo, o Filho de Deus, isso é trazido automaticamente a toda a filiação de Deus, a todos os irmãos. Porque eu reconheci a todos nesse instante, né, de reconhecimento de que eu sou a mente crística, o Filho de Deus. E por esse reconhecimento, como Cristo, isso desperta o reconhecimento deles, na mente deles, e através deles, o meu reconhecimento é estendido e vai criando, né? Isso aí é a criação. E o reino vai se estendendo. Então, ele fala ali assim, o despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino, em resposta ao chamado do Espírito Santo que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus, a voz pelo seu Criador, que é o Espírito Santo, porque essa é a voz pelas criações do Filho de Deus e pela própria extensão do Filho de Deus. Então, o Espírito Santo ele é a voz pelas criações do Filho de Deus e é a voz pela extensão, né, dessas criações. Então, é isso, né? Quando eu me reconheço como a mente crística, eu estou colaborando para que todos os irmãos se reconheçam também, e através desse reconhecimento deles, o meu reconhecimento é estendido para toda a filiação, porque tudo vira um só. Então, quando eu reconheço, eles reconhecem também, então a unidade se faz nesse instante. E isso é estendido, né? Aumentando o reino. É estendido eternamente, aumentando o reino. Então, o Pai cria o Filho cria suas criações vão criando, e tudo vai se estendendo e aumentando, como é a vontade de Deus. Eu sinto esse reconhecer, e tipo assim, né? Você tá aqueles brinquedos de formar figuras, né? Que você tá tudo desarrumado, você não sabe qual é a figura,
mas tem as pecinhas ali que você vai encaixando uma na outra e as peças vão se encaixando e vão revelando coisas. Chega um momento que ainda não acabou, você ainda não acabou de juntar as peças, mas você já reconhece o desenho inteiro. Então, é isso que Jesus está nos mostrando aqui agora, né? Você, É um quando insight que reconhece, dá, né? né, você já reconhece a integridade, você já conhece o que aquilo já é, sempre foi, só estava desarrumada as peças. Sim, É a sim. volta à unidade, né? Porque todos somos um em E Cristo. E quando você reconhece-se em Cristo, você está reconhecendo não só você, mas eu estou incluído, a Ana está incluída, a Janete e muitas outras. Estamos nessa mesma ideia, nesse mesmo pensar divino, porque todos somos um em espírito, nessas qualidades divinas do que somos. E isso, essa energia do pensamento, essa luz, é passado para todos, porque só existe um universo único. Essa energia, essa força, esse reconhecimento é um despertar. Eu gosto de pensar, Gustavo, assim, por que reconheço, por que procuro o que muitos chamam oração? Porque quando estou reconhecendo para mim, estou reconhecendo para todas. E toda a criação que vem do Espírito, do Cristo, só pode ser boa, porque nós somos essa criação boa, pura, perfeita. E isso, para mim, é muito agradável pensar desta forma, desta maneira. Que vem do amor de Deus. Sim, inicia-se com o amor de Deus e termina-se, ou seja, para-se com o amor. E se estende, não termina porque não tem fim. Deus, Deus Não é tem ilimitado. fim, Se verdade. estende como amor de Deus. Acho que é isso. Isso, é bem isso, Ana, obrigada. Gente, então, alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Janete, se o Gustavo quiser falar mais alguma coisa, ele fala, mas eu ia te pedir se você pode fazer, ou talvez abrir o livro aleatoriamente, ou escolher algum trechinho para ler como a oração final. Não lembro qual a página que tem aquela oração do Pai Nosso. É tão lindo o Pai Nosso. Outro dia eu abri nela, mas eu não sei qual é a página. eu também não sei, não. Olha, eu abri aqui aleatório, caiu a prática do instante santo. Então, isso. Eu achei o Pai Nosso, caso você queira. Sim. Talvez seja a prática do instante santo, né? Vamos ler esse aí, Janete? Né? Só para então, para informar para todo mundo, a do Eu Pai vou ler Nosso, eu vou a ler o do Pai Nosso, último. Pode falar. a do Pai Nosso é a página 346 do livro de exercícios, só para informar as pessoas, tá? Bom,
Eu vou ler o parágrafo 9, porque ele deve ser a sintetização de todo o capítulo 4, né? Onde ele trata sobre a prática do instante santo. Então, Janete, só um minutinho antes de você começar, pedir às pessoas para, se puderem fechar os olhos e respirar profundamente, para receber esse texto como uma oração que nos é oferecida pelo Espírito Santo. Amém. A condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, mas requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. A inocência não é feita por ti, ela te é dada no instante em que a queiras. A expiação não teria razão de ser se não houvesse necessidade dela. Não serás capaz de aceitar a comunicação perfeita enquanto a ocultares de ti mesmo, pois aquilo que queres ocultar está oculto para ti. Na tua prática, então, tenta apenas estar vigilante contra o engano e não busques proteger os pensamentos que queres guardar para ti mesmo. Deixa que a pureza do Espírito Santo os dissipe com seu brilho e traze toda a tua consciência para estares pronto para a pureza que ele te oferece. Assim, ele fará com que estejas preparado para reconheceres que és o anfitrião de Deus e não o refém de ninguém nem coisa alguma. Amém. 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 Então, vamos aqui agradecer ao Espírito Santo por esse instante santo dessa reunião, por toda a luz que foi possível colocar em nossa mente através do estudo de hoje. Pedir que Ele continue nos guiando, nos ajudando a não querer conservar nenhum pensamento de meio da nossa mente. A gente precisa tornar a nossa mente disponível para a tua aliança, Divino Espírito Santo. Amém. Gratidão pelo dia de hoje. Amém. 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 Então, gente, vamos despedir que eu vou parar a gravação, tá bom? Sim. Bom, então, boa noite para todos. Boa noite. E até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Ótima semana. Que a Então, sua até netinha, que a netinha do Gustavo sinta-se acolhida e seja bem-vinda entre nós aqui, nesse mundo. Sim. Que venha como instrumento. Então, obrigada, Idelaí, muito, muito boa a sua participação, muito abençoada, que bom. Janete, muito boa a sua presença também sempre. Obrigada. E Gustavo, né, que é o nosso companheiro de jornada aí. Então, gratidão, né, ao Espírito Santo por essa dádiva de estarmos aqui juntos, né, oferecendo esse tempo aí. É bom por demais. Obrigada eu. Obrigada. Então, gente, boa noite. Vou parar a Boa gravação. noite. Boa noite. Pronto, parei a gravação. Gustavo, esqueci de avisar elas que hoje eu consigo postar hoje ainda, se Deus quiser, a gravação, tá? Vai postar hoje ainda? Agora eu vou começar já a preparar, Uhum. tá bom? Tá bom. Dá um abraço em Roberto e Jane. Roberto, aí no céu, um abração para você, tá? Né? Eu me referi agora ao Roberto que faz a capa, né? O Roberto Terpilauskas, é verdade, eu esqueci dele. É. Ai, verdade.
É parte integrante do grupo. Nossa, é isso, fiel escudeiro, né, de Jesus. As capas deles são lindas. São. Gustavo, então, ó, Deus nos abençoe. Que você tenha uma boa estadia nesse litoral lindo, né, nessas águas mornas da Bahia. E aí a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, um abração para você Um abraço também. Tudo grande. bom. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.